Você já acordou e sentiu que sua vida desmoronou? Já olhou ao redor e não reconheceu mais nada? Já questionou se Deus realmente estava ali, quando tudo que você amava foi arrancado de suas mãos? Existe uma dor que ultrapassa o corpo, uma dor que corrói a alma, uma dor que faz você questionar tudo, absolutamente tudo que acreditava ser verdade. E se eu te dissesse que existe um homem na Bíblia, que perdeu tudo em um único dia? Não estou falando de perder o emprego. Não estou falando de terminar um relacionamento. Estou falando de perder tudo. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde, sua reputação. Em questão de horas, tudo virou cinzas. E ainda assim, ele não amaldiçoou a Deus. Mas calma, isso não significa que ele não gritou. Não significa que ele não chorou. Não significa que ele não questionou, com toda a força de seus pulmões. Porque, Deus, a história de Jó não é sobre um homem perfeito. É sobre um homem real, com uma dor real, enfrentando questões reais. Questões que você já fez. Questões que eu já fiz. Por que o justo sofre? Por que coisas terríveis acontecem com pessoas boas? Onde está Deus, quando o mundo desaba? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas, mais dolorosas e mais esperançosas de toda a Escritura. Prepare seu coração, porque esta não é apenas a história de Jó. Pode ser a sua história também. Se você se identificou com essa história, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal, ou conhece alguém que passar por algo parecido. Compartilhe e envie para essa pessoa. Antes de entrarmos na narrativa, precisamos entender onde e quando isso aconteceu. A história de Jó é considerada por muitos estudiosos como um dos livros mais antigos da Bíblia. Possivelmente escrito durante a época dos patriarcas, entre Abraão e Moisés. Estamos falando de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Jó vivia na terra de Uz, provavelmente localizada na região que hoje conhecemos como o sul da Jordânia ou norte da Arábia Saudita. Era uma época onde a riqueza de um homem era medida por seus rebanhos, suas terras e sua família. Naquele tempo, não havia hospitais. Não havia seguros de vida. Não havia sistema de previdência social. Sua segurança estava em seus filhos, em seus servos, em seus animais. E havia uma crença cultural muito forte. Prosperidade significava bênção divina, e sofrimento significava maldição ou pecado. Se você era rico e saudável, Deus estava com você. Se você era pobre e doente, você havia feito algo terrivelmente errado. Essa teologia da retribuição permeava tudo. E é exatamente essa teologia que a história de Jó vai desafiar. O livro começa nos apresentando quem era Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1, perceba as palavras escolhidas: íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Não era um homem comum. Era um homem exemplar. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó 1:3. 7.000 ovelhas. Para você ter uma ideia, um único rebanho de 1.000 ovelhas exigiria dezenas de pastores. 3.000 camelos, o transporte e comércio da época. 500 juntas de bois, 1.000 bois ao todo, a força de trabalho agrícola. 500 jumentas, e pessoal numeroso para cuidar de tudo isso. Jó não era apenas rico. Ele era bilionário pelos padrões de hoje. O texto diz, o maior de todos os do Oriente. Imagine o homem mais influente, mais respeitado, mais abençoado de toda aquela região. Esse era Jó. E mais, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 1, versículo 2, 10 filhos. Uma família completa. Na cultura daquela época, isso era o ápice da bênção. Mas havia algo mais profundo em Jó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava.
levantava-se de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Você está vendo isso? Jó não era apenas rico e próspero. Ele era um pai espiritual. Um homem que intercedia por seus filhos. Que se levantava de madrugada, não para contar suas ovelhas, mas para orar. Que oferecia sacrifícios, talvez tenham pecado. Ele não esperava seus filhos falharem. Ele era proativo na espiritualidade de sua família. Este é o homem que estamos prestes a ver, ser completamente despedaçado. E então, algo acontece que nós, seres humanos, raramente conseguimos ver. O texto nos leva para um lugar além da nossa realidade visível. Certo dia, vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. JJO acento agudo capítulo 1, versículo 6, pause aqui. Os filhos de Deus, referência aos seres angelicais, se apresentam diante do trono. E entre eles, Satanás, sim, o adversário, o acusador. O texto hebraico usa Ha-Satan, que significa literalmente, o acusador, ou, o adversário. E Deus faz uma pergunta intrigante, disse o Senhor a Satanás: "Donde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Jó capítulo 1, versículo 6, Deus sabe de onde ele veio. Mas faz a pergunta. E então, Deus mesmo traz Jó à conversa: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Jó capítulo 1, versículo 8, pare e reflita nisso por um momento. Deus, o Criador do universo, está elogiando Jó. Meu servo. Não, aquele homem, mas, meu servo. Deus tem orgulho de Jó. Mas Satanás, fiel ao seu papel de acusador, responde com cinismo: "Acaso, Jó debalde teme a Deus? Porventura, não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Jó capítulo 1, versículo 9 ao 11. Aqui está a acusação devastadora: Jó só te serve porque você o paga bem. Ele não te ama, ele ama as bênçãos. Tire tudo dele, e ele vai te amaldiçoar. É a questão mais profunda que pode ser feita sobre fé: você ama a Deus, ou ama o que Deus te dá? Você serve a Deus, ou serve as bênçãos? Sua fé é transacional, ou relacional? E Deus, sabendo o coração de Jó, permite o teste. Disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão." Jó capítulo 1, versículo 12, Deus coloca um limite. Satanás pode tocar em tudo, menos em Jó diretamente. E então, começa o horror. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Jó capítulo 1, versículo 13. Era um dia normal, uma celebração familiar. Jó provavelmente estava em casa, talvez orando como sempre fazia. E então, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: "Os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei, para trazer-te a nova." Jó capítulo 1, versículo 14 ao 15. Primeiro golpe. Os sabeus, saqueadores do deserto, roubaram 1000 bois e 500 jumentas. E mataram os servos, antes mesmo que Jó pudesse processar essa notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: "Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei, para trazer-te a nova." Jó capítulo 1, versículo 16. Segundo golpe. 7.000 ovelhas, queimadas. Mais servos, mortos. E perceba a ironia cruel: fogo de Deus. Um raio, algo que as pessoas interpretavam como juízo divino.
As pessoas iriam pensar: Deus está julgando Jó. Ainda processando. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei, para trazer-te a nova. Jó 1:17 da manhã. Terceiro golpe. 3.000 camelos, roubados. Mais servos, assassinados. Em minutos. Jó perdeu décadas de trabalho. Sua riqueza, evaporada. Sua segurança financeira, destruída. Mas o pior, o absolutamente pior, ainda estava por vir. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escape, para trazer-te a nova. Jó capítulo 1, versículo 18 ao 19. Quarto golpe. O golpe final. O golpe que nenhum pai, nenhuma mãe, deveria suportar. Todos os 10 filhos, mortos. Em um único instante, um vendaval, uma tempestade, e a casa desabou. Imagine receber essas notícias, uma após a outra. Sem tempo para respirar, sem tempo para entender, mensageiro após mensageiro, cada um trazendo uma tragédia maior que a anterior. Você perdeu seus bois, você perdeu suas ovelhas, você perdeu seus camelos, você perdeu seus filhos. Como o coração humano processa isso? Como a mente não colapsa completamente? E o texto nos diz a reação de Jó. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou. Jó capítulo 1, versículo 20. Ele rasgou o manto, sinal de luto profundo. Raspou a cabeça, outro costume de extrema dor. Se lançou em terra, e adorou. Sim, adorou, e disse as palavras mais impressionantes, e ao mesmo tempo mais desconcertantes: no saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Bendito seja o nome do Senhor? Depois de perder tudo? Depois de ter 10 filhos mortos? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E o texto conclui: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22. Satanás estava errado. Jó não amaldiçoou a Deus. Mas, a provação ainda não havia terminado. Novamente, a cena celestial se repete. Certo dia, vieram apresentar-se os filhos de Deus perante o Senhor, e também veio Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Jó capítulo 2, versículo 1. E Deus pergunta novamente: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Jó capítulo 2, versículo 31, ainda retém a sua integridade. Mesmo depois de tudo, Jó permaneceu fiel, mas Satanás não desiste. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó capítulo 2, versículo 4 ao 5, a argumentação do adversário. Um homem pode perder bens, pode até perder filhos, mas quando a dor é dele, quando o corpo dele sofre, aí ele quebra. E Deus permite, novamente com limites. Eis que ele está em teu poder, poupa-lhe, porém, a vida. Jó 2:6, e então, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículo 7, tumores malignos, úlceras, feridas abertas, por todo o corpo. Da cabeça aos pés, sem 1 centímetro de pele saudável. Jó, então, tomou um pedaço de telha para com ele raspar-se e estava sentado no meio da cinza. Jó capítulo 2, versículo 8, ele está no monturo, no depósito de lixo da cidade. Onde os excluídos ficavam, onde os leprosos eram mandados.
usando um caco de telha, para raspar as feridas purulentas. O homem mais rico do Oriente, agora está no lixão. E então, sua própria esposa, quebrada pela dor, diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9. Pense na dor dela. Ela perdeu todos os 10 filhos. Perdeu a casa. Perdeu a vida que conhecia. E agora, está vendo seu marido, coberto de feridas, morrendo lentamente. Amaldiçoa a Deus e morre. Basicamente, termine logo com isso. Mas Jó responde: falas como qualquer doida, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó capítulo 2, versículo 10, e novamente o texto afirma: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 10. Mas, não pense que Jó estava bem. Não pense que ele estava em paz. O que vem a seguir, são 35 capítulos de angústia. Os amigos e o tormento das acusações. 3 amigos de Jó ouvem sobre suas tragédias: Elifaz, Bildade e Zofar. E, levantando-os de longe os olhos e não o reconhecendo, levantaram a voz e choraram. E cada um rasgou o seu manto e sobre as suas cabeças lançaram pó para o ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó capítulo 2, versículo 12 ao 13. Os primeiros 7 dias, eles fizeram a coisa certa. Silêncio, presença. Mas depois, eles começaram a falar. E tudo desmoronou. No capítulo 3, Jó finalmente abre a boca e amaldiçoa o dia em que nasceu. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó capítulo 3, versículo 3 ao 4, ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou sua própria existência. Por que não morri eu desde a madre? Por que não expirei ao sair dela? Jó capítulo 3, versículo 11. Essa é a dor real. A dor que deseja nunca ter existido. A dor que questiona o próprio propósito da vida. E seus amigos, em vez de confortar, começam a acusar. Elifaz diz: lembra-te agora de quem jamais pereceu sendo inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam dor cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 7 ao 8, tradução: Jó, pessoas inocentes não sofrem assim. Você deve ter feito algo. Bildade acrescenta: porventura, perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 8, versículo 3 ao 4, ele sugere que os filhos de Jó mereceram morrer. Que Deus é justo, então se eles morreram, é porque pecaram. Imagine ouvir isso. Você está no pior momento da sua vida. E alguém diz que seus filhos mortos mereceram isso. Zofar completa: sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Jó capítulo 11, versículo 6, você merece coisa pior, Jó. Essa é a mensagem. E assim seguem, capítulo após capítulo. 3 ciclos de discursos. Os amigos acusam. Jó se defende. Eles dizem: confesse seu pecado. Jó responde: eu não pequei. Por que isso está acontecendo? E no meio dessa tortura psicológica, Jó diz algumas das frases mais profundas e dolorosas já registradas: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar de descanso para o meu clamor. Ainda agora, eis que a minha testemunha está no céu, e quem testifica por mim está nas alturas. Jó capítulo 16, versículo 18 ao 19. Ele clama por uma testemunha, alguém que saiba a verdade. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó capítulo 10, versículo 26 ao 27. Mesmo na escuridão, há um lampejo de esperança. Um Redentor que vive.
uma ressurreição que virá. Jó não entende o que está acontecendo, mas ele se agarra a Deus. Eis que, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Essa é fé crua, fé sem respostas, fé que diz, eu não entendo, mas não vou soltar. Então aparece um quarto personagem, Eliú, um jovem que estava ouvindo tudo. Acendeu-se a ira de Eliú, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia, condenavam a Jó. Jó capítulo 32, versículo 2 ao 3, Eliú está furioso com todos. Com Jó, porque está se justificando demais. Com os amigos, porque acusam sem sabedoria. E ele apresenta um argumento diferente. Eis que, nisto, não foste justo, respondo-te eu, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque nenhuma de todas as suas obras justifica. Jó capítulo 33, versículo 12 ao 13. Ele diz, Jó, você não pode questionar Deus como se fosse seu igual. Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Jó capítulo 33, versículo 14. Talvez Deus esteja falando, e você não está ouvindo. Eliú prepara o terreno para o que está prestes a acontecer. E então, depois de 35 capítulos de debate humano, Deus aparece, mas não da forma que Jó esperava. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Jó capítulo 38, versículo 1, um turbilhão, uma tempestade, e Deus não começa explicando. Ele começa perguntando, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Jó capítulo 38, versículo 2 ao 3, cinge os lombos como homem. Prepare-se, e então, vem uma das passagens mais magníficas de toda a Bíblia. Mais de 70 perguntas que Deus faz a Jó, onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Jó capítulo 38, versículo 4, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó capítulo 38, versículo 5, ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Jó capítulo 38, versículo 8, acaso, chegaste tu aos mananciais do mar ou passeaste no mais profundo do abismo? Jó capítulo 38, versículo 16. Tens tu penetrado até aos depósitos da neve e visto os depósitos da saraiva? Jó capítulo 38, versículo 22. Pode acaso ligar as cadeias do 7 estrelo ou soltar os laços do Órion? Jó capítulo 38, versículo 31. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm seus filhos? Ou observaste quando parem as servas? Jó capítulo 39, versículo 1, quem despediu solto o jumento selvagem? Ou quem soltou as prisões ao asno veloz? Jó capítulo 39, versículo 5, Deus não está sendo cruel. Ele está recalibrando a perspectiva de Jó. Você quer questionar meus caminhos, Jó? Então me diga, onde você estava quando eu criei o universo? Você entende como a neve é formada? Você controla as constelações? Você pode fazer um cavalo ter coragem? A mensagem não é, cale a boca, você é insignificante. A mensagem é, Jó, existe um conhecimento infinitamente maior do que o seu, e eu tenho esse conhecimento. Você vê um pedaço do quebra-cabeça, eu vejo todo o quadro. E Jó responde, eis que sou vil, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó capítulo 40, versículo 4 ao 5, mas Deus não terminou. Ele continua, agora falando sobre Bemote e Leviatã, criaturas poderosas, talvez hipopótamo e crocodilo, talvez simbolizando forças caóticas. Contempla agora o Bemote, que eu criei contigo, que come a erva como o boi.
Jó capítulo 40, versículo 15. Poderás tirar com anzol o crocodilo ou ligarás a sua língua com uma corda. Jó capítulo 41, versículo 1. A mensagem: se você não pode controlar essas criaturas, como pode questionar como eu governo o universo? E finalmente, Jó quebra. Não quebra na descrença. Quebra na rendição. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó capítulo 42, versículo 2 ao 3, e então, a frase mais importante: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículo 5 ao 6, eu te conhecia só de ouvir. Jó tinha uma fé de segunda mão, uma fé baseada em histórias, tradições, bênçãos. Mas agora os meus olhos te veem. Agora ele conhece Deus pessoalmente. Não pelos favores, não pelas respostas, mas por quem Deus é, depois que Jó ora por seus amigos, sim, pelos amigos que o acusaram. Deus restaura tudo. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. JJO acento agudo capítulo 42, versículo 10, o dobro. Não apenas de volta ao que tinha. O dobro. Teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó capítulo 42, versículo 12, dobro dos animais. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 42, versículo 13. Espere, por que não 20 filhos se é o dobro? Porque os primeiros 10 não deixaram de existir. Na eternidade, Jó terá 20 filhos. Não se acharam em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Jó capítulo 42, versículo 15. Suas filhas eram tão lindas que foram nomeadas no texto, Gemima, Késia e Queren Apuque. E elas receberam herança, algo extremamente raro naquela cultura patriarcal. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Jó capítulo 42, versículo 16 ao 17. 140 anos depois das provações. Uma vida longa e abençoada. Ele viu bisnetos. Morreu em paz. Mas a história não é sobre a restauração material. É sobre o que Jó ganhou que não pode ser medido. Um conhecimento real de quem Deus é. A primeira e mais importante lição desta história desmancha uma teologia tóxica que ainda prevalece hoje. Jó era justo. Deus mesmo disse isso. E ainda assim, ele sofreu terrivelmente. Quantas vezes você já ouviu, ou talvez até pensou, se eu estou sofrendo? É porque pequei. Se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. Deus está me punindo. Essa mentalidade destrói pessoas. A história de Jó nos mostra que existe sofrimento que não tem nada a ver com nosso pecado. Existe dor que não é castigo. Existe provação que não é punição. Às vezes, Deus permite sofrimento que não conseguimos entender. E o motivo pode estar completamente além da nossa compreensão. Jó nunca soube do diálogo celestial. Ele nunca descobriu o porquê, enquanto estava no monturo. Ele só descobriu quem Deus era. Se você está passando por sofrimento hoje, pare de se torturar procurando o pecado que causou isso. Sim, existem consequências naturais de más escolhas. Mas nem toda dor é resultado direto de pecado. Às vezes, você está no fogo não porque falhou, mas porque Deus está forjando algo em você. Pergunte-se, o que Deus quer me ensinar? Continuar 10h22 da noite aqui, em vez de, o que eu fiz de errado? Essa foi a pergunta central que Satanás fez. E é a pergunta que Deus permite que seja testada em nossas vidas. Você serve a Deus porque Ele é bom, ou porque Ele é bom para você?
Sua fé depende das circunstâncias, ou está ancorada em quem Deus é. É fácil louvar quando tudo está bem. É fácil ter fé quando a conta bancária está cheia. É fácil confiar quando os filhos estão saudáveis. Mas e quando tudo desmorona? E quando Deus te dá, e depois tira? Você ainda diz: bendito seja o nome do Senhor. Faça um exercício mental honesto. Se Deus tirasse tudo de você, sua saúde, seu emprego, sua família, você ainda o amaria? Você ainda o adoraria? Se a resposta for não, ou se você hesitar, então talvez você precise reavaliar o fundamento da sua fé, porque um dia, inevitavelmente, você perderá algo, e nesse dia, sua fé será testada. A questão é, ela vai permanecer? Os amigos de Jó começaram bem. 7 dias em silêncio, presença, compaixão não verbal, mas quando abriram a boca, destruíram tudo. Em vez de confortar, acusaram. Em vez de chorar, julgaram. Em vez de ouvir, pregaram. E Deus, no final do livro, fica furioso com eles. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7. Eles falaram sobre Deus, mas não falaram a verdade de Deus. Quando alguém ao seu redor está sofrendo, resista ao impulso de dar respostas rápidas. Não diga: Deus tem um plano, como se isso resolvesse a dor. Não diga: tudo coopera para o bem, para alguém que acabou de enterrar um filho. Não busque o pecado oculto, quando alguém está no chão. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é sentar ao lado, chorar junto, ficar em silêncio, e quando falar, que seja para confortar, não para explicar. Porque você não tem todas as respostas. E tudo bem não ter. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele desejou nunca ter existido. Ele questionou Deus intensamente, e ainda assim, Deus disse que ele falou corretamente. Como pode isso? Porque Jó foi brutalmente honesto, mas não abandonou a Deus. Ele gritou, mas gritou para Deus. Ele questionou, mas questionou dentro do relacionamento. Há uma diferença enorme entre lamento honesto e rejeição cínica. Dúvida genuína e descrença deliberada. Jó estava no limite, mas não pulou. Se você está com raiva de Deus, diga a Ele. Ele é grande o suficiente para suportar sua honestidade. Deus prefere sua raiva autêntica, do que sua adoração fingida. Os salmos estão cheios de lamentos brutalmente honestos. Por que me esqueceste, Deus? Até quando, Senhor? Por que permitiste isso? Isso não é falta de fé. Isso é fé real. Fé que confia que Deus pode lidar com nossas emoções verdadeiras. Mas, e aqui está a chave. Não abandone a conversa. Não feche a porta do relacionamento. Grite, mas grite para Ele. Questione, mas questione com Ele. Porque quando você para de falar com Deus, aí sim você está em perigo. Jó queria uma explicação. Ele queria um julgamento. Ele queria entender. E Deus respondeu, mas não com explicações. Respondeu com revelação, não com razões, mas com sua presença. Eu sou o Criador do universo. Eu governo as estrelas. Eu sustento a criação. Confie em mim, mesmo sem entender. E isso foi suficiente para Jó. Porque no final, a questão não era, por quê? A questão era, quem? Quem é Deus? Quem Ele diz que é? E se Ele é quem diz ser, posso confiar nele? Você pode passar a vida inteira buscando o porquê do seu sofrimento e nunca encontrar. Ou você pode buscar conhecer melhor quem Deus é, e encontrar paz mesmo sem respostas. Isso não significa que perguntas são erradas. Significa que a resposta final não é uma explicação. É uma pessoa. Jesus na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Até Jesus questionou, mas ele não abandonou a missão. E 3 dias depois, houve ressurreição. Às vezes, você precisa confiar no caráter de Deus mais do que na lógica das circunstâncias. Deus é soberano sobre o sofrimento. Satanás não podia tocar Jó sem permissão. Havia limites estabelecidos.
Tudo, menos a vida dele. Deus estava no controle, mesmo quando parecia que não estava. Isso não significa que Deus causa o mal. Significa que nada acontece fora da sua permissão. E se ele permite, ele tem um propósito. Deus está mais interessado em quem você se torna do que no que você tem. Jó começou rico, e terminou mais rico. Mas o que ele realmente ganhou não foi medido em ovelhas. Foi medido em conhecimento de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A maior bênção não foi a restauração material. Foi a transformação espiritual. Deus não nos deve explicações, mas nos oferece sua presença. Deus nunca explicou o porquê a Jó. Nunca mencionou a conversa com Satanás. Nunca detalhou o propósito eterno. Mas ele apareceu, e sua presença foi mais do que suficiente. Às vezes, Deus não nos dá respostas. Ele se dá a si mesmo. E isso tem que ser suficiente. A história de Jó expõe algo profundo sobre a condição humana. Nós queremos controle. Queremos entender. Queremos que a vida faça sentido. E quando não faz, entramos em crise. Jó representa todos nós. Todos nós que já perguntamos, por quê? Todos nós que já sentimos que Deus estava distante. Todos nós que já lutamos para manter a fé quando a vida desmorona. E a mensagem é clara: você não precisa ter todas as respostas. Você precisa ter o Deus que tem todas as respostas. Você não precisa entender o caminho. Você precisa conhecer o guia. Conexão com outras passagens. Jesus no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus enfrentou o sofrimento que estava por vir. E ele questionou, mas não abandonou. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jesus disse: não a minha vontade, mas a tua. É a mesma rendição. Paulo e o espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo tinha um sofrimento que não entendia. E Deus não removeu, mas disse: minha graça te basta. Assim como Jó, Paulo aprendeu que a presença de Deus é maior que a ausência do sofrimento. Hebreus 11. A galeria da fé: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Fé não é receber tudo o que você quer. Fé é confiar em Deus, mesmo quando você não recebe. Jó se encaixa perfeitamente nessa galeria. Apocalipse 21. O fim da história: Deus enxugará toda lágrima dos olhos. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O sofrimento de Jó é temporário. Nosso sofrimento é temporário. Há um dia vindo, onde tudo fará sentido. Onde não haverá mais perguntas. Porque veremos face a face. Então, onde isso te deixa hoje? Talvez você esteja no monturo. Talvez sua vida tenha desmoronado. Talvez você perdeu algo, ou alguém, que não pode ser recuperado. E você está se perguntando: onde está Deus? Eu não posso te dar todas as respostas. Assim como Deus não deu todas as respostas a Jó. Mas eu posso te dizer o que a história de Jó nos ensina: Deus está presente, mesmo quando parece ausente. Deus está trabalhando, mesmo quando parece silencioso. Deus tem um propósito, mesmo quando parece caótico. Sua dor não é o fim da história. Jó pensou que estava no fim, mas estava apenas no meio. A melhor parte ainda estava por vir. E talvez, só talvez, você está no meio também. O convite hoje não é para entender tudo. É para confiar em quem sabe tudo. Não é para ter todas as respostas. É para conhecer aquele que é a resposta. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Será que você está disposto a conhecer Deus de verdade? Não o Deus das bênçãos apenas, mas o Deus que permanece, mesmo quando as bênçãos vão. Não o Deus que explica tudo, mas o Deus que é suficiente, mesmo sem explicações. Porque no final, você descobrirá que não precisa de mais ovelhas. Não precisa de mais camelos. Você precisa dele, só dele. E quando você tem ele, você tem tudo. A promessa para você hoje está em Romanos 8:28 da manhã. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas. Diz que todas as coisas cooperam para o bem. Até o sofrimento, até a perda, até o vale. Deus está tecendo algo que você ainda não pode ver. Mas um dia, você verá. E naquele dia, assim como Jó, você dirá, valeu a pena. Então hoje, eu te convido, não solte a mão de Deus. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você esteja gritando. Mesmo que você esteja no limite. Não solte, porque Ele não soltou você. E Ele nunca soltará, porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa foi a confissão de Jó no meio da escuridão. Que seja a sua também. Amém. Inscreva no canal e ative o sininho, assim você estará ajudando conteúdos parecidos com esse a chegar em quem precisar.